Vou começar introduzindo, falando um pouquinho sobre as 5 solas, um pouquinho sobre cada uma, para que vocês conheçam do que a gente tá falando, tá certo? Então prestem bastante atenção. As 5 solas são divididas dessa forma. A primeira sola se chama sola scriptura. A sola escritura quer dizer somente a escritura. No caso, somente a palavra de Deus. Somente a Bíblia. A sola escritura, ela reafirma que somente a escritura é a única forma de revelação divina de Deus para nós, o povo dele. Nós, reformadores, rejeitamos a autoridade divina de qualquer outro que não seja Deus. E isso inclui papas, padres, pastores, nenhum deles está acima de Jesus, nem acima de Deus, certo? Nós confiamos exclusivamente no que está exposto na palavra dele, na palavra de Deus, que é a Bíblia, ok? A segunda sola é Solus Christus, que é a que a gente vai pregar hoje. A Solus Christus é a reafirmação de que a nossa salvação foi realizada unicamente pela obra de vida de Jesus aqui na Terra, quando ele se fez homem e deu a vida por cada um de nós. Através da Solus Christus, nós cremos que Jesus é o único mediador da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Amém? A sola gratia é a terceira sola, que é a reafirmação de que somente pela graça de Deus ela nos permite ser resgatados do pecado e salvos, e irmos para que nós possamos conhecer os céus, somente pela graça de Deus. Amém? A quarta sola é sola fide, que quer dizer somente a fé. Essa sola quer dizer que somente pela fé, por intermédio da nossa fé, que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 11:1 tem um versículo que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E uma frase muito conhecida de Lutero sobre a fé é: o justo vive pela fé, ou o justo viverá pela fé. A última sola é soli deo gloria, que quer dizer somente a Deus daremos glória. Somente a Deus a glória. Que é a afirmação de que a salvação ela vem de Deus por meio de Jesus para que nós possamos recebê-la. Não existe salvação por intermédio de outra pessoa. Não existe salvação por compra de terrenos no céu. Não existe salvação por se eu doar o meu carro para a igreja, eu já tenho um lugarzinho garantido. Não existe esse tipo de coisa. Somente com a graça de Deus, somente por Ele, nós seremos salvos. Amém? Amém. Essa só seria a nossa introdução. Eu quis explicar para vocês sobre as 5. E hoje a gente vai tratar da Solus Christus, certo? Somente Cristo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses 2, versículo 6. Amém? Isso. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma exposição de todo esse texto que a gente vai ler juntos, ok? Então, vamos lá. Colossenses capítulo 2,
versículo 6 ao 18. Liberdade e nova vida em Cristo. E agora sim, como aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Amém? Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz que ele morreu. Desse modo, desarmou todos os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Amém? Fechem seus olhos. Quero orar nesse momento. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir ter fé em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos redimido de todo o nosso pecado, por ter se entregado numa cruz por cada um de nós. Somos eternamente gratos e por isso, Pai, que eu quero que Tu seja lembrado todos os dias pelo feito a cada um de nós. Em nome de Jesus, abençoa essa mensagem. Abençoa para que ela chegue no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. A gente vai lendo, versículo por versículo, e vai destrinchando cada um deles. O versículo 6, ele diz assim: E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Certo? Esse texto, ele não diz assim, assim como você apenas recebeu o conhecimento sobre esse Cristo, ou assim como você conheceu a doutrina desse Cristo. Ele não diz isso. Ele diz, assim como vocês aceitaram a Cristo. Em outras versões ele fala, assim como vocês receberam a Cristo. Então, é algo muito mais profundo do que você só ouvir falar. Certo? Estão pegando isso? Quando a gente aceita Jesus, a gente não diz assim, eu vou começar a crer nas coisas que esse cara fala. Não. Quando você aceita Jesus, você é convidado por ele para um mergulho profundo. Entende? Para que você realmente se banhe do que ele quer falar para você.
do que ele quer conversar com você. Na palavra, no versículo 6, é afirmado que recebemos o próprio Jesus em nós e ao receber Cristo, devemos praticar essa nova vida em Cristo. Amém? Em toda nossa caminhada. Então, quando o versículo 6 diz: e agora sim, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Ele diz, cara, já que vocês mergulharam em Jesus, que você viva todos os dias caminhando como ele caminhou. Entende? Essa é a ideia. Versículo 7 diz assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Esse texto ele já começa falando assim, ó. Aprofundem nele as suas raízes. Quando ele fala sobre aprofundar as nossas raízes, ele diz que não quer ninguém ali no... é tipo assim, você pega uma planta para você cuidar. Você gosta de plantas como Priscila, Joyce e afins, são viciadas em plantas. E você pega aquela plantinha e você não coloca água para ela, você não coloca ela para tomar um banho de sol, sabe? Essa plantinha, ela vai começar a murchar e a primeira coisa que vai acontecer é ela cair, ela vai deitar, né? No que ela deita, a raiz dela já sai de dentro da terra, né? E quando essa raiz ela se desprende da terra, ela não consegue mais voltar, a não ser que você coloque de volta e comece a cuidar dessa planta. Porque senão ela já está ali praticamente morta, desfalecida, né? Então, ele já pede para que a gente seja enraizado nesse Cristo. Amém? Quando ele fala sobre enraizado, ele quer dizer que a gente precisa se tornar vital a nossa existência, tipo, para que a gente tenha ânimo, para que a gente tenha fôlego de vida, a gente precise de Jesus nos nossos dias. Entendem? Quanto mais você cuida dessa planta, quanto mais você coloca água, coloca ela no sol, mais a raiz dessa planta ela vai crescendo. Ela vai sendo fortalecida. E esse é o propósito, Alan. Esse é o propósito. É que você seja fortalecido em Cristo Jesus. Esse cuidado, ele se chama edificação. Seria como você construir realmente um prédio, como o nosso amigo Marquinhos vive fazendo. Agora sim, colocando bastante cimento. Porque quando você faz um prédio, né, Marquinhos? Você precisa fazer ali a base, né? E nessa base ela leva muito mais cimento do que em todo o resto da estrutura. Estou certo? Eu entendo essas coisas. Esse processo, ele é individual em cada pessoa, sabe? Às vezes, quando você começa construindo essa base de forma, eu quero economizar no meu relacionamento com Jesus, então eu vou botar bem pouquinho cimento. O que é que vai acontecer? Você vai continuar a construção, e quando essa construção ela tiver em um tamanhozinho legal, vai começar a vir as provações, sabe? Vai começar a vir tipo um lobo mau, tentar soprar na sua construção, e no primeiro sopro que ele der, ela vai cair. Porque você não está enraizado. Entende? Então a gente precisa enraizar, certo? Amém? Construção, a edificação desse prédio, ele é um processo individual de crescimento de cada um de nós. E essa construção, ela quer dizer relacionamento. Então, para que a gente cresça, a gente precisa ter um relacionamento com esse Jesus, que a gente se entregou a ele, certo? Versículo 8, ele diz assim, ó: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo.
No versículo 8, quando ele fala isso aqui, ó, não permitam que os outros os escravizem. Ele expressa medo de que outras pessoas enganem vocês. Certo? Ele expressa medo de que filosofias mundanas tornem-se o meio para transformar o povo que eu falo é a igreja, certo? Em prisioneiros de Satanás. Filosofias mundanas que só servem para nos tornar relativistas. Certo? Nos tornar pessoas que, poxa, o pecado é tão natural. Sabe? É isso que as ideologias estão querendo fazer com a gente. Isso é, nos tornando cegos por uma ideologia mentirosa, por uma ideologia vazia. Certo? Então, a expressão que ele fala aqui, não permitam que outros os escravizem. Em outras versões ele fala assim, cuidado para que outros não os escravizem. Ele também fala, tipo, olhe bem, analise, preste atenção. Será que realmente isso é para tu? Serve. Realmente isso aí é para tu? Então, o que a gente tem que ter aí? Cuidado, para quê? Para não ser o quê? Enganados. Cuidado para não ser enganados pelo mundo. Continuando no versículo 8. Ele diz assim: e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo. Vocês acham que os princípios espirituais desse mundo, vocês acham que eles são pensados por Cristo? Vocês acham? Vocês acham? Quando Satanás caiu, quem é que veio com ele? Imaginem aí. Eu acredito que anjo não tinha pouco. Certo? Porque se a gente, mesmo sendo tão pequenininho, ele sendo tão grande, né? Deus sendo tão grande, e a gente tão pequenininho, eu acredito que lá as coisas são, tipo, o espaço, o tempo lá é muito mais gigante do que o nosso. Então, consequentemente, lá deve ter muito mais gente, sabe? Consequentemente, lá tinha muito mais anjos do que a gente tem pessoas aqui na Terra. Então, cai uma terça parte. Uma terça parte. Não estou falando que na Bíblia tem isso, mas eu acredito que tem anjo como tem gente aqui. Sabe? A quantidade é absurda. É absurda. Então, tem muitas cabeças pensando pro nosso mal. Poxa, como é que eu vou pegar esse cara? Como é que eu vou enganá-lo? Sabe? Todos os dias tem mentes pensantes querendo derrubar a gente. Quando essa filosofia vem de uma tradição humana cheia de elementos do mundo, ela já se apresenta oposta a Cristo. Então, ela já se apresenta oposta à Bíblia. Então, o que é que a gente já vê hoje de filosofia humana que já nos desperta? A gente não precisa nem pensar para dizer, pô, isso aí é Satanás. Primeira, apoiem o aborto. Apoiem o aborto. A gente tem muita mulher morrendo porque está fazendo aborto clandestino. Então apoiem. Não é isso que eles falam? De onde é que viria essa voz? Vocês acham que essa voz viria da boca de Jesus? Vocês acham? Claro que não. Totalmente da boca de Satanás.
totalmente da boca desses anjos malditos que caíram com ele. Entre outras, como por exemplo, a criança deve decidir se ela é ou não é gay. A criança deve decidir se ela quer ir para o banheiro de menino ou de menina. Né? Vamos criar um banheiro para todos. Quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, já diz, poxa, a quem eu estou entregando o meu coração? Quando a gente coloca o nosso coração na mão de homens, o que é que acontece? O que é que acontece, Ivan? Quando a gente entrega o nosso coração na mão de homens. Dá horrível, pô. O futuro é super quente, é super aquecido. Entre outros, queria só pontuar isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Que ele diz assim, lugar de pastor não é na política. Esse ponto aqui é um ponto que eu quero que vocês todos pensem bastante. Do que seria a nossa política brasileira se não fosse vários pastores que a gente tem lá dentro? Não é verdade? Porque se tudo for guiado por filosofias e tradições humanas, nós aqui, que somos a igreja, nós já teríamos nos despedido do prazer que é cultuar. Podem ter certeza disso. Versículo 9. Diz assim, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. No versículo 9, ele quer dizer o seguinte, porque nele como homem que se fez, em Jesus, mesmo ele se fazendo homem, mesmo ele vindo aqui à terra como um de nós, mesmo assim nele habitava toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habitava nele. No versículo 10, ele fala assim, portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Isso quer dizer o seguinte, quando ele fala assim, portanto, porque estão nele. Em algumas outras versões, ele fala assim, estejam nele. Certo? E o que é que ele quer dizer? Que a gente precisa estar em Jesus. A gente já falou desde o início aqui sobre essa questão de mergulhar nele, de se aprofundar nele, de ter um relacionamento com ele. Então, a gente precisa não estar do lado de Jesus. Não é pegado na mão dele, é estar nele, é ele estar em nós. Entende? Ele estará habitando em nós. Realmente é viver com a unção de Jesus sendo exalada de nós, como se fosse o nosso perfume. Sabe? Quando vocês ouvem aquela expressão, estejam cheios, certo? É essa a intenção desse versículo. Que você esteja com ele. Nós seres humanos, a gente não precisa, como eu já falei, de outro intermediador para que a gente esteja com Deus, certo? O nosso intermediador é quem? Jesus, certo? Para que a gente esteja com Deus, a gente não precisa de nenhuma suplementação extra, certo? A gente não precisa tomar nenhum tipo de remédio. E quando eu falo assim de tomar um tipo de remédio ou de uma suplementação extra, eu estou falando de, tipo, não é literalmente remédios, mas tipo de pessoas específicas, entende? Por exemplo, existem igrejas que pregam e falam que, eu posso te salvar, sou eu que posso te salvar, sabe? E não é.
E muita gente é enganada por esse tipo de ensino. Muita gente acredita que, poxa, aquele cara faz milagre, é ele que vai mudar a minha vida, sabe? Quando, na verdade, não é nada por meio dele. Somente por Cristo Jesus. Quando a gente anda cheio de Cristo, cheio da graça dele, a gente transborda essa plenitude de Deus que habita em Cristo Jesus. Essa plenitude que habitava nele quando ele estava aqui na terra e ainda habita até hoje, certo? Ela vai ser exalada em nós também. Amém? Vamos lá para o versículo 11. No versículo 11 diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. O que ele quer dizer é o seguinte: vocês já possuem uma realidade espiritual que existia na circuncisão como símbolo, certo? O símbolo da circuncisão no Velho Testamento, hoje, ele é firmado quando você diz assim: eu aceito Jesus. Entende? Mas quando você aceita Jesus, mas deixa ele como um objeto que você utiliza somente na hora que falta comida na sua geladeira, ou quando você está doente, ou quando sua mãe está doente, se ele é um objeto que você só procura na hora que você está passando por alguma provação, perrengues da vida, na hora que você é demitido do trabalho, se você coloca Jesus como um objeto, que você só usa ele para conquistar os seus milagres, você ainda não passou por esse processo de circuncisão. Entende? Mas quando você diz assim: eu aceito Jesus e eu quero caminhar nele, não com ele, não só com ele, não apenas com ele. Eu quero que ele habite em mim e que eu habite nele. Sabe? É uma entrega total. E você, nessa entrega, você sim é circuncidado. Então, nós todos, porque ele morreu por todos, nós fomos, de uma vez por todas, naquela cruz, circuncidados, espiritualmente. Só que para que haja isso dentro de nós, isso foi permitido a nós, mas que haja isso dentro de nós, precisa que haja conversão. Precisa que haja o nosso eu aceito. Entende? Por isso que é importante você que vem à igreja não só vir, sentar no banco, assistir a pregação e ir embora para casa. Independentemente de que igreja você vá. Não é só isso que ele quer de você. Ele quer um profundo relacionamento. Ele quer habitar em você. Ele não quer estar na sua estante, aberta lá nos Salmos, para que você o busque quando você passar por perrengues. Entende? Quando a gente passa por essa circuncisão, quando a gente diz assim: eu quero viver com Jesus, a gente assume um novo eu. Já não sou mais o Rafa do passado. Agora eu sou um novo Rafael. E eu assumo, daqui para frente, um grande compromisso com Jesus. Eu quero caminhar nele. No versículo 12, ele diz assim: no batismo vocês foram sepultados com Cristo. E com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. O batismo, ele representa o seu sepultamento. O batismo, ele representa a nossa morte, a sua morte. Ele representa uma decisão sua de dizer assim: eu não quero mais viver para o mundo, eu quero viver para Cristo. Então você tomou uma decisão por meio da fé em Cristo. Porque você agora acredita que ele ressuscitou
e que ele deu a vida para que você fosse salvo. Na hora que você acredita, que você toma posse dessa vitória, porque isso é uma vitória para nós. Porque imagina só, já repeti isso milhões de vezes aqui em outras oportunidades. Imagine só, você não é ninguém mais do que o Filho de Deus. Imagine o privilégio de você estar ao lado de Deus, no trono junto dele. Daí você sai do seu trono e diz, poxa, eu vou lá me fazer homem junto deles, viver como eles vivem, comer da comida deles, da gororoba deles lá, que a comida da gente não deve nem se comparar com o que há lá no céu esperando a gente. Amém? E eles, poxa, eu vou passar por esse estresse para salvar a vida de cada um deles. Para salvar a vida de Alan. Porque pode ter certeza que ele cita o nome de cada um de nós. Porque ele sabe quem são os seus. A gente foi escolhido a dedo por ele. Entende? Após isso, a gente afirma que cremos nesse Deus, nós queremos morrer como ele morreu e ressuscitar após o batismo de dentre os mortos para uma nova vida com Cristo. No versículo 13, ele diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Isso quer dizer, ele está falando do nosso passado. Ele está falando lá do nosso passado porque a gente estava morto. Certo? A gente acha que a gente vive tipo uma nova vida, né, após o batismo. A ideia do batismo realmente é essa: você morre para o mundo para viver para Deus. Só que para Deus, antes do batismo, antes da gente tomar essa decisão de dar o próximo passo, a gente já estava morto. A gente não tinha fôlego de vida. A gente não estava nele. A gente não fazia parte da família dele. E agora, quando nós fomos batizados e ressuscitamos desse meio aí de mortos, nós agora somos vivos. Estamos vivos. Amém? Então, vê só. Quando você e eu vivia em transgressões, quando eu vivia na minha velha natureza, eu não tinha olhos para Jesus. Eu não sabia tudo que ele poderia fazer na minha vida e na vida do meu irmão. Mas agora que eu enxergo a ele, quando eu enxergo que é somente ele, e por ele é que eu vou chegar a Deus, eu digo, poxa, por que eu não conhecia esse Jesus antes? E quando a gente conhece esse Jesus, é muito estranho que a gente queira ele só pra gente. Certo? Porque, cara, se você aceitou Jesus, mas você não deseja compartilhar Jesus com um irmão seu, com alguém que está perto de você, com alguém que convive com você, algum problema tem. E esse problema, provavelmente, é falta de relacionamento. Por que eu falo isso? Porque, vejam só, se eu... Saulinho, me diga se não é verdade. Se eu vivo uma vida com Jesus, eu vivo uma vida transformada. Certo? Eu vivo uma vida incrível. Não é? Então, por que eu não desejaria que o meu irmão tivesse uma vida incrível? Não é verdade? E, poxa, se eu não estou vivendo uma vida incrível, se eu não estou tendo experiências com esse Jesus, se eu não estou tendo experiências com esse Deus, o que eu estou fazendo de errado? Entende? Algo está errado. Pode ser que você tenha sido convidado
para mergulhar com ele. Mas você sentou na piscina, botou os pés na água e tá ali só sentindo a temperatura. E tá tipo, poxa, a água tá meio fria. A água tá meio fria, eu acho que eu não vou entrar. Sabe? Porque quem tá fora tem outra estética de... A visão é totalmente diferente. Sabe? Quem tá fora tá vendo a gente como os chatos. Tá vendo a gente como os bregas. Tá vendo a gente como os caras que não estão curtindo a vida. Sabe? Mas a gente tá vivendo o melhor de Deus na vida da gente. A gente tá vivendo o melhor da nossa vida. E quando a gente resolve mergulhar, e a gente tava ali só na beira da piscina e tal, a gente passa um tempinho ali, meio que se sentindo um peixe fora d'água, meio achando estranho o negócio. E depois tudo começa a aquecer, né? Que o seu corpo vai começando a se adaptar àquela temperatura. Daí, de repente, a água começa a esquentar, sabe? Que aí, quando ela começa a esquentar para você, é porque você está chegando nessa profundidade que ele deseja, sabe? E depois você começa a sentir as labaredas de fogo, começa o negócio a ficar diferente, 500 graus, 1000 graus. De repente a água está borbulhando com você lá dentro. Não é verdade? No versículo 14, ele diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. O que ele quer dizer com isso? Ele eliminou os seus pecados, ele perdoou os seus pecados, ele cancelou tudo que você fez de errado. A partir do momento que você disse assim, eu aceito ele. A partir do momento que você se batiza com ele. Que você mergulha nele. Sabe? Quando você ressuscita ali, você já teve tudo apagado. Tudo perdoado por Cristo Jesus. Todas as acusações contra você foram canceladas. Mesmo que tenhamos sido condenados em primeira instância, segunda instância, terceira instância. E não é um perdão do tipo do Bonner. Sabe? Esse perdão é realmente verdadeiro. Esse perdão é do STF. Entende? Ele é realmente profundo. E ele diz assim, Rafa. Diz assim, Rafa, esse negócio de instância acabou. Acabou para você. Eu apaguei tudo. Eu apaguei tudo. Daqui para frente, é eu e você e a família que a gente tem. A família de Deus. Amém? Ele retirou a gente de um caminho perverso. Ele removeu de nós toda a culpa. Toda a culpa. Se você já se entregou a esse Jesus, se você já se batizou, se você é uma nova criatura, cara, esqueça o seu passado. Esqueça tudo que você já fez de errado. Não é isso que ele quer que você lembre. Ele quer que você lembre que você é filho de Deus e que você foi chamado para viver nessa família, para você espalhar a palavra dele, para você contar para outras pessoas o quão bom é ser filho desse Pai. Amém? No versículo 15, ele fala assim, desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Na cruz foi onde Jesus revelou todo o seu poder. Ele foi maior, naquele momento ali, ele mostrou que ele era maior que qualquer um que dizia ser grande.
todos aqueles sábios, todos aqueles caras que se diziam donos da verdade porque liam a palavra, porque conheciam a palavra e que faziam tudo que o Velho Testamento mandava fazer, sabe? Todos esses caras que eram soberbos desse achismo, orgulhosos de dizer, poxa, eu abro a boca e só sai a palavra de Deus, sabe? Eu abro a boca e pessoas são curadas. Eu abro a boca e espíritos malignos saem correndo. Esse tipo de cara foi o cara que calou na hora que Jesus se entregou na cruz e morreu pelos seus pecados. No versículo 16 e 17, ele fala assim, ó, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Isso tudo que a gente está vivendo de tão incrível, de inúmeras experiências, de momentos que a gente não teria se a gente se a gente não tivesse Cristo, isso tudo é muito pequeno para o que a gente ainda vai viver. Ele tem algo novo para nós. E nós queremos viver esse algo novo. Amém? Quando a gente canta isso não pode sair vazio, sabe? Porque quando a gente canta isso, é porque a gente não está... como é que eu posso dizer? Ainda não está contente com o que a gente já viveu. A gente tem que se mostrar que quer mais. Que cada vez quer mais. Poxa, a gente viveu uma experiência incrível no retiro que a gente teve lá em Recife. Poxa, eu ainda não estou satisfeito. Porque eu quero viver muito mais. Eu quero ter muito mais experiências aqui. E eu quero viver algo incrível lá. Porque lá, para mim, tudo vai ser surpresa. Tudo vai ser novidade. Porque a gente imagina uma coisa, mas eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. Amém? Comparado a tudo que está por vir na nossa vida, viver no céu vai ser realmente uma explosão de sentimentos dentro de nós. A real substância da salvação, ela é Jesus. No versículo, deixa eu ver aqui, 16. No versículo 17, ele fala assim, que todas essas coisas são apenas sombras da realidade futura, certo? E quando ele fala assim que Cristo é essa realidade, ele está dizendo assim, em outra versão ele fala também, a realidade pertence a Cristo. Quando ele fala isso, ele quer afirmar mais uma vez para você. Vamos ler isso aqui, ó. Pois essas coisas são apenas sombra da realidade futura. Isso já diz para a gente. Vocês estão vivendo nada comparado ao que vocês vão viver comigo. E o próprio Cristo é essa realidade. Quando ele fala que a realidade pertence a Cristo, ele diz assim, cara, somente Cristo. Solos Cristo. Somente Cristo vai te trazer para cá. Entende? Somente por meio de Cristo. Então a gente já tem um alvo, certo?
Eu não posso mirar em Ivan, eu não posso mirar em Rafael, eu não posso mirar em Saulinho. Porque homens, eles sempre vão, de alguma forma, nos machucar. Entende? Então a gente tem que ter um alvo, que é Cristo, e saber que a gente precisa focar em Cristo. No versículo 18, para a gente finalizar, ele diz assim, ó, não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. No versículo 18, ele diz assim, nenhum outro, mesmo que ele seja banhado de humildade, mesmo que ele seja cheio de habilidades proféticas, mesmo que ele louve como anjos louvando, mesmo que ele conheça a Bíblia de uma ponta a outra, nenhum outro vai salvar você, se não for Jesus. Amém? Vamos, abre aí, por favor, o texto de João 14, versículo 6. Vocês todos puderem abrir a Bíblia de vocês. Ele diz assim, ó. Todos abriram? Amém? João, capítulo 14, versículo 16 diz: Disse-lhe Jesus, capítulo 6, versículo 6, capítulo 14. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Todos aqui creem em Jesus. Amém? Todos aqui entregaram suas vidas a Jesus. Amém? Todos aqui já aceitaram esse Jesus. Levante sua mão, quem ainda não aceitou Jesus. Quem ainda não aceitou Jesus? Levanta sua mão, quem ainda não aceitou Jesus. Então, se todos aqui já aceitaram Jesus, glória a Deus. A gente vai viver daqui para frente esse algo novo. Vai viver esse propósito eterno que Ele tem para nós. A gente vai compartilhá-lo com mais pessoas. A nossa próxima semana vai ser uma semana de desafios. De desafios espirituais para a gente que está à frente disso. E certeza, irmãos, vocês precisam orar mais por esse propósito, sabe? Vocês precisam colocar isso no bilhete de lembrete para que vocês, cara, precisem orar por nossa igreja, sabe? A gente está passando dias difíceis. Eu não estou falando da comunidade de esperança, estou falando da igreja do Senhor, sabe? Não é só a gente que está passando por dias difíceis. É a igreja no mundo inteiro está passando por dias extremamente apertados, sabe? Pelos dias que a gente está realmente sendo testado, sabe? E a nossa profundidade, a nossa entrega, o nosso mergulho em Jesus, ele vai falar quem nós somos, o que nós somos e o que podemos resistir, sabe? Então, a minha mensagem de hoje é um convite para que vocês tenham um relacionamento profundo. Não é só molhar os pés, é cair de cabeça nessa piscina, nesse mar que é o nosso Deus infinito. Amém?